Boa tarde, galera do Instagram. Tudo bem? Tô falando Instagram porque a gente tá ao vivo aqui, né? Mas todas as galeras de todas as redes. Hoje é aquele dia que eu fico esperando, sabe? O sábado, que é o dia de eu conversar com a minha amiga Thaís Godinho. Essa semana ela tá super ocupada, né? Mas eu sei que ela vem para cá para a gente bater aquele papinho, aquele nosso talk que já tá assim, né, tão esperado, né, todo mundo aí. E olha, se você, ó, a Thaís acabou de entrar, tá? Ela vai pedir aí para participar da live, ela já pediu. Então, chama as amigas, sabe aquela galera que você sabe que curte a Thaís? Então, manda um aviãozinho, ó, aqui embaixo, ó, bem aqui assim, ó, tem um aviãozinho. Então manda um aviãozinho e fala assim, olha, Thaís Godinho, né, da Vida Organizada, tá com a Vanice numa live, tá? Deixa eu olhar aqui a Thaís. Da organização, da produtividade. Ei, Thaís, tudo Olá, bem? tudo e você, Van? Tá viva? Tô. Deixa eu mexer na minha luz Oh, aqui melhor, mais do que nunca, né? Sim. Você tá bem? Tô bem. Aquela assim, tô bem cansada, mas tô ótima. Tá cansada? Hoje foi dia de compras? Pois é, hoje foi dia de compra, de desinfecção da compra. E aí, a semana assim super ativa, né? Mas assim, sabe quando você tá cansada, mas você tá mega feliz? Que eu imagino que você também esteja, né? Porque nossa, a tua aula ontem irradiava energia, assim. Gente, se vocês não viram, por exemplo, eu estou falando da aula 3 da Thaís de ontem, né? Então, eu vi até que você recebeu, você deve ter recebido pedido das pessoas para ver as primeiras aulas, porque eu vi que você até mandou um e-mail explicando, né? Que agora a gente pode ver, quem não viu ainda a aula 1, 2 e 3 que você deu essa semana ao vivo, pode ver a reprise, não é isso? Isso, obrigada, Van. Então, a gente tá fazendo esse curso essa semana, um curso online gratuito, né? É bom até você falar o nome do curso, porque sempre tem uma galera nova, aquela É, turma que recebeu o aviãozinho, chega e fala: é, Oi, que curso? tá. Oi, gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Thais Godinho, eu trabalho com produtividade compassiva, Será organização que tem pessoal, alguém que não te planejamento de conhece, vida. Thaís? Estou Ah, sempre é bom apostando. falar, né? Sempre é bom falar, Van. E aí, essa semana a gente está fazendo um curso online gratuito do dia 20 até o dia 27, segunda-feira, para falar justamente como a gente pode se organizar e fazer um planejamento de vida e planejamento do ano, planejamento dos projetos em andamento, tudo durante tempos de pandemia, né? Em tempos de incerteza, que é justamente quando as pessoas mais precisam se organizar, porque senão você fica com a sensação de que tudo está saindo do controle, né? E tem coisas que a gente consegue manter em controle que deixam a gente até menos ansiosos. E então é essencial a gente cuidar disso. E como eu vi que muitas pessoas estavam sofrendo com essa questão, eu falei, vou fazer esse curso, né? Então ele começou na segunda-feira. E ele vai até segunda-feira agora. Ainda é possível se inscrever, ainda é possível assistir às aulas, que eu estou mantendo gravadas justamente porque as pessoas ficaram sabendo depois que estavam acontecendo, então eu mantenho lá. Ontem foi a terceira aula. E todos os dias eu tenho feito uma aula. Hoje à noite a gente vai ter uma aula no YouTube às 19 horas para tirar dúvidas da aula de ontem. Então, quem quiser ainda dá tempo de entrar, de se inscrever. Amanhã a gente tem outra e segunda-feira a gente tem a última aula para fechar o curso, né? E tá sendo muito legal essa experiência, Van, porque a gente. Essa coisa que você falou, né, de fazer a aula ao vivo é muito legal porque você pega o que está acontecendo ali no dia, né? E aí você consegue personalizar cada vez mais as aulas de acordo com as necessidades das pessoas que estão participando. A gente tem um grupo no Facebook que o pessoal tem postado as atividades, está sendo muito interativo e legal. Quem não No meu está perfil, Vida assistindo ainda Organizada essas Social, tem todas as aulas informações. precisa ver a reprise desde a primeira para pegar a Ah, sequência das sem coisas, que é dúvida. super importante. Ela tem um material, gente,
que além de tudo você vai poder baixar um material. Muito legal. Legal. Quem não está vindo está, de fato, perdendo uma excelente oportunidade. Eu estava até comentando com a Érica, eu falei assim, nossa, esse é um curso que eu não sei se você comercializa esse curso, né? Se ele é vendido. Se não, pense a respeito, porque é uma coisa muito boa e as pessoas estão tendo a chance agora de fazer gratuitamente, que é uma coisa maravilhosa, né? Aproveitando Legal. essa semana. Obrigada. A gente tem sim um curso mais completo, uma versão mais completa dele, que putz, é infinitamente maior, tem bem mais coisa, assim, então Sim, a gente é vai, a gente aquela vai. coisa, né, Thaís? As pessoas têm que entender isso. Não perder a oportunidade. Daí, quando a gente vê que aquilo, nossa, esse curso foi feito para mim, É, eu nunca mais vou dormir direito, vou ser infeliz, né? Não é assim o sim, resto da vida se eu não fizer. Aí faz, aí, sabe, é encarar mesmo, uma versão mais estendida, né? Quantas vezes acontece isso com a gente, não é mesmo? sim. Deixa eu falar um oi para aquela pessoa maravilhosa que eu vi que entrou aqui, que é a nossa amiga Liz Kimura. Ah, que legal, a Alice tá aí, Ela ela é uma está querida, aqui no né? chat, ela fez umas carinhas de risadinha feliz para gente, né? Um beijo pra E a Alice. Liz, ela é aquela amiga fiel, né? Liz, ó, coraçãozinho para você. Obrigada, viu? É isso aí, Isso conta tanto, né? A gente ter demais. pessoas leais, pessoas que estão sempre com a gente. É muito bom isso. E pessoas que Então, também têm o mesmo propósito, né? De ajudar, de contribuir de alguma maneira. E a Lisa é super essa pessoa, né? É isso com aí. certeza, com Muito feliz certeza. mesmo. É muito Mas bom é a gente estar isso. rodeado de pessoas legais, né? Muito legal. Ai, nem fale. Olha, você sabe que hoje eu não sei o que aconteceu comigo, mas desde a hora que eu acordei, eu só sei agradecer por tudo. Eu estava guardando as minhas compras na geladeira, mas cada coisa que eu colocava lá dentro, eu falava assim, nossa, muito obrigada, porque eu fico pensando, né, quantas pessoas que estão com dificuldade para comprar, porque não podem ir às compras, porque não tem o principal, né, no caso, que é o dinheiro para ir lá e comprar as coisas. Então, Uhum. eu acho assim, a gente tem que agradecer, sabe, cada R$ 10 que você tem que te possibilita comprar alguma coisa. Nossa, Nossa. é bem por aí mesmo. Super, porque essa semana, né, que a gente está vendo assim, eu tenho várias pessoas no meu Facebook, amigos e conhecidos e pessoas da família, e muitas pessoas que estavam desempregadas e dependendo desse auxílio emergencial do governo para sair, muitas delas que ainda não tiveram esse auxílio, então é uma dificuldade, né? O pessoal fazendo vaquinha virtual. Então, você tem toda a razão, a gente, nossa, é exatamente isso, né? A gente tem essa oportunidade de estar nesse momento vivendo uma situação muito extrema e a gente, né, conseguir ir ao mercado e comprar e ter essa oportunidade, esse grande problema de higienizar as coisas quando chega em De casa e depois ficar. passar um álcool, Exatamente. lavar, Nossa. né? Eu acho que essa tem que ser mesmo a nossa atitude para tudo. Eu adorei isso, porque cada vez mais a gente vai sentindo como a gente tem que ser grato para essas coisas em casa. Eu lembro que a primeira vez que a gente conversou aqui sobre esse assunto, 2, 3 semanas atrás, que a gente falou isso, né? Que a nossa casa, no momento, não é uma prisão, ela é um refúgio. É um refúgio de proteção para a gente mesmo. E a gente ser grato a esse espaço e a todas as coisas que compõem o ambiente, né? Porque não é que a gente está focando em coisas materiais, acho que quem acompanha a gente não tá nem pensando que a gente está falando isso, né? Mas o material faz parte da nossa vida, a gente vive no mundo material, Claro, né? A gente lógico. precisa de matéria para se alimentar, a gente precisa, então, cuidar das coisas materiais para que o imaterial possa ficar bem, né? Para que a gente que a gente consiga conversar, que a gente consiga ter o nosso lado mais espiritualizado. E até pegando o gancho nisso, né, para falar um pouquinho do nosso tema hoje, que a gente falou sobre a casa ser um organismo vivo, né? Queria ouvir a opinião sua de especialista aí de Feng Shui, justamente para me falar o seguinte: da mesma maneira que para a gente
o elemento material da comida, tudo é importante porque faz com que o imaterial surja, você acha que a casa também tem esse material que surge quando a gente cuida dela direitinho? Quero ouvir sua opinião Eu sobre. não A entendi minha o pergunta final é da sua difícil, pergunta. desculpa. Joga uma pergunta super difícil. Ah, mas eu acho que vai ser tranquilo, vai. Tá, você falou da questão material, a casa sendo um espaço vivo. No finalzinho, o que Não, você justamente, falou? por exemplo, a gente, né, como seres humanos, a gente também depende do material, os livros, Sim, comida, roupas, né, para a gente poder fazer tá, coisas imateriais, que seriam assim, claro, claro. o nosso conhecimento, a nossa energia para fazer as coisas. E a casa, da mesma maneira, apesar dela ser um ambiente físico e material, ela também expressa o imaterial através dessas energias, que é muito o que o Feng Shui fala, não é? Sim, eu vou te contar. Olha, rolaram coisas sensacionais essa semana nas lives do Feng Shuizando. Ter Porque acompanhado. eu peguei muito esse nicho, sabe? Esse tema, porque você sabe que dentro do Feng Shui é o que eu mais acredito, é o que eu mais prezo, assim, né? Por conta como eu falei para as pessoas, não se preocupe tanto com a decoração em si, com a cor que você vai colocar na parede, mas se preocupe muito, muito, muito com essa parte afetiva, emocional, porque ela é muito determinante, né? E aí, Thaís, olha, teve tanta coisa assim importante que a gente falou, quero fazer uma síntese para você, né? Por exemplo, uma frase que eu falei para eles, que eles acharam, que legal, tal, vou anotar. Eu falei assim, gente, a última coisa que uma casa deveria chamar é imóvel. Uma casa não poderia se chamar imóvel, porque ela é um ser vivo. Uma casa é sempre móvel, nesse sentido de que as energias ou se acumulam, ou se dispersam, ou são harmoniosamente compartilhadas por todo o espaço. Mas uma casa, ela pulsa, ela vibra, né? E ela troca. Isso é super importante a gente entender. Então, ela vibra, ela respira, por isso que precisa abrir as janelas, trocar o ar, né? E ela troca muito afeto, sabe? Então, eu estava comentando assim, de algumas pessoas que eu me baseio, às vezes, em pessoas reais mesmo, que eu conheço, que são amigos das minhas filhas. Por exemplo, é muito comum, tanto homem quanto mulher que é single, né, solteiro, mora às vezes num apart hotel, num Airbnb, ou até num apartamento próprio, alugado. Essa pessoa, a casa para ela é simplesmente uma hospedagem. Então, ela chega à noite muito cansada, ela toma um bom banho, né? Se higieniza, pega aquela roupa que ela usou durante o dia, ela vai colocar num saco, num local onde aquilo vai para uma lavanderia. Porque muitas vezes é um local tão pequeno que não tem, e a pessoa também não quer ter máquina de lavar, porque a casa para ela é apenas uma estalagem, uma hospedagem, alguma coisa assim, né? Então ela vai e tal, coloca a roupa ali. No dia seguinte ela acorda, às vezes até toma uma outra ducha, se troca tal, vai tomar café na padoca ou no trabalho, quando está trabalhando, né? Em tempos não pan, ela vai tomar café fora e daí ela tem aquele dia, né? Como foi ontem, como foi anteontem. E assim, normalmente no final de semana vai para algum lugar. Ou vai para a casa do namorado, o rapaz vai para a casa da namorada, da mãe, sei lá, de alguém. Porque a última coisa que essas pessoas querem é justamente ficar em casa, porque elas não têm intimidade com a casa. E Não essa tem um vínculo, né? intimidade é muito importante ter essa intimidade com a casa, né? Então, por que ela não tem intimidade? Porque ela não conversa com a casa, ela não agrada a casa, ela não se deixa ser agradada
pela casa também, né? Então não tem troca, não tem amor, não tem afeto. E quando essa pessoa adoece, por exemplo, que é um momento, né, mais assim, que abala um pouco, ela também vai ou para a casa da mãe ou para a casa de alguém. Você percebe como é uma relação difícil essa do não amor, né, pela casa? E Enquanto você estava falando, eu me lembrei de um filme que eu adoro, que você já deve ter visto eu recomendar no blog, que é aquele do George Clooney, que chama Amor Sem Escalas, que ele ai, eu trabalha. amo esse filme. Exato. Que é muito legal porque mostra. Me lembrou muito esse filme, porque mostra a falta de vínculo com o lugar onde ele mora. Que ele também aluga um quarto num apartamento de uma moça e ele nunca tá lá, né? E aí também mostra como ele não tem vínculo com mais ninguém nos relacionamentos, tudo. E daí, quando ele começa a sentir falta desse vínculo, né, com uma namorada, com a família, a irmã dele que se casou e tudo, e com os colegas de trabalho que está acontecendo, ele começa a sentir essa necessidade de voltar para cá. É muito louco isso, porque é realmente. Como que eu posso dizer? É muito além só do espaço imóvel, como você falou, né, Van? É muito além. Muito além. Não, mas continua. É que me lembrou muito, E assim. o nosso tema nesses últimos dias foi se aproximando disso, tanto que ontem era Ame Sua Casa, Ah, né? tá. Que é justamente o ápice disso. E aí muitas pessoas falaram, eu falei assim, gente, eu sou igual, ainda mais agora nesse período, eu sou que nem, sabe aquele desenho do Pica-Pau? Que depois que ele pega um avião, um trem, um navio, não sei o que, dizer que lá ele chega em casa, aí ele fecha a porta e põe a mãozinha assim, nossa, nem acredito, né? E eu sou assim, então quando eu chego em casa, eu falo, ai, graças a Deus, eu sinto que a minha casa me abraça, sabe? Eu sinto isso, sinto que ela me acolhe, né? E aí eu comecei a falar para as pessoas como que é possível a gente trocar energia com a casa. Por exemplo, ensinei até um ritual para as pessoas se conectarem com o espírito da casa, o guardião da casa. Nós falamos sobre Héstia, né? Eu gosto muito de mitologia, então eu gosto muito dessa passagem, até do livro da Jane Alexander, lá, Uma da Casa, porque ela fala o livro todo sobre isso, né? Sobre Héstia ou Vesta para os romanos, né? E nossa, e você sabe, olha só que louco. Ontem eu peguei umas fotos de quando eu fui para Roma, isso faz tanto tempo, acho que faz Não. 7 anos, acho que faz. E quando eu fui no Fórum Romano, que fica ali pertinho do Coliseu, né? O que eu mais queria ver no Fórum Romano era o Templo de Vesta. Então, não sei se tem alguém que está assistindo a gente que conhece o Fórum Romano, que já foi no Templo de Vesta. Gente, olha, a Érica estava comigo, ela pode te atestar. Eu acho que eu tive um surto lá, porque eu fiquei assim, parece que saía do chão, eu via as vestais dançando, uma coisa assim, né? Porque Héstia ou Vesta, né, que é para os romanos, ela também tem uma ligação muito grande com o fogo. Então, eu ensinei um ritual. Falei, gente, antes de vocês ocuparem um imóvel, levem 2 taças, convida alguém para ir com você, se você não tiver, né? Leva um espumante, faz um brinde para Héstia ou Vesta, né? E pede permissão para entrar naquela casa, pede Posso fazer uma pergunta, proteção. professora? Uma pergunta, professora. Isso tem a ver também, não sei, me veio também à mente muita coisa da importância do fogão na casa para o Feng Shui também, né? Tem tudo a ver, não tem? Assim, me Tudo a lembrou muito. ver, tudo a ver. Você sabe que o fogão, ele é um derivado, digamos assim, um filho da lareira, né? Porque o que as pessoas, os primitivos primeiro tiveram foi o fogo dentro do que já era uma casa, que seria a lareira. E aí eles começaram a cozinhar ali. E teve, assim, vamos dizer,
um primeiro momento alquímico, né? De transformar o alimento cozido, assado, sei lá, colocava-se alguma vasilha, alguma coisa em cima daquele fogo que era para aquecer, né? E assim, fogão já foi status na. Eu acho que eu estudei isso quando eu estudei Feng Shui, mas acho que foi no século XIX, talvez, que as pessoas começaram a ter fogão. Olha só, fogão a lenha. Depois veio o fogão a gás. Então, quem tinha fogão era uma figura na sociedade assim, que tinha um destaque, porque tinha um fogão, olha só, né? E depois isso passou para o micro-ondas, para o videocassete, esses aparelhos, né? Tem uma série de livros que eu sou louca para ler, que eu acho que fala justamente disso, que é aquele Histórias da Vida Privada, uma coisa assim. Que eu acho que fala justamente sobre isso. Eu sou louca para ler essa série. Tem da vida privada no Brasil e da vida privada no mundo, se eu não me engano. Sou louca para ler essa série, que eu acho que deve falar muito. Porque o que eu já li, assim, pelo menos da Idade Média, que era realmente isso. Os camponeses faziam fogueira, né? Para o caldeirão lá, para cozinhar para todo mundo. Então, deve ser bem interessante. Nossa, que legal! Pano para manga, caramba. Tanto que a cozinha no Feng Shui, ela é considerada, depois do dormitório, o espaço mais sagrado da casa. Para a família, se você considerar o grupo, a cozinha, sem dúvida, é o espaço mais sagrado. Agora, individualmente, é o espaço onde você dorme. Em segundo lugar, a cozinha. Olha só. E a gente falando, você está comentando a questão do fogo e tal, mas se a gente parar para pensar em todos os 4 elementos, né, dentro da casa, a gente vê a vida da casa também, e a gente pode associar esses 4 elementos, né? Você já começou falando, a gente tem que abrir as janelas para o ar circular, e daí a questão do fogo, a questão da terra, que é essencialmente a estrutura da casa, mas também a gente pode associar as plantas, né, e tudo que a questão das raízes. E a água também, que são as emoções. É muito legal esse tema, né, Van? Você sabe que tem um ritual muito forte, bem assim, bem xamânico mesmo, de Feng Shui, que toda vez que você muda de casa, você tem que pegar um carvão virgem, você acende, isso quando você estiver mudando mesmo, sabe? Tipo o dia da mudança, assim. Você acende esse carvão, deixa ele queimar um pouco. Enquanto ele está queimando, você agradece por tudo que você passou naquela casa, naquela moradia, né? Deixa queimar um pouco. Depois, sem assoprar, só movimentando as mãos, você vai apagando aquele carvão. Só que daí você tem que levar esse carvão que você acendeu na casa antiga para a casa nova. E lá... Nossa, que legal. Como se você transportasse. Você leva toda a proteção, toda a sorte. E você faz esse ritual para Hestia ou Vesta, né? Para ela, para a deusa. Sim. Da casa, né? Então, que ela te acompanha, que você leva com aquele fogo, que você não está apagando o fogo, você só está, na verdade, se despedindo daquela casa. Você vai acender o fogo. Quando você acender na casa nova, você acende para ela. E aí ela vive de novo naquela casa, né? Então é muito interessante isso. Eu gosto muito desses rituais. Então, assim, acho que a galerinha que está assistindo as minhas lives está vendo que você sabe, claro, eu preciso trabalhar com alguma coisa que esteja mais presente no inconsciente coletivo das pessoas. Por exemplo, a questão do baguá, de você setorizar a casa, tudo isso é muito importante. Só que as pessoas estão vendo que eu valorizo muito esse outro lado, né? Então, essas autoras que eu trouxe livros essa semana também, mostrei o da Jane Alexander, os 2 da Karen Kingston e tal. E assim, e aí a gente continua, né? E essa série ainda tem chão, aí a gente não está nem na metade ainda, né? Não, e eu a gosto Marta... de pensar... Oi, não, pode falar, desculpa. A Marta está perguntando aqui, é o carvão que queima... Não, o carvão que queima até o fim na casa nova? Sim, aquele mesmo carvão que você acendeu
se despedindo da casa que você está mudando. Você vai com, né, pega um papel toalha depois que ele estiver bem apagado, tal, embrulha ele, né, no papel branquinho, chega lá na casa nova, a turma costuma colocar junto da, como chama aquilo? Aquela boca do fogão, coloca ali mesmo, que é para queimar bem, ou então coloca numa grelha, se você tiver alguma coisa, mas deixa ele queimar para ela. Muito legal, Tá? muito legal. Nossa, Pode falar, Thaís. Não, não, que eu ia comentar assim que eu adorei essa ideia de pensar na casa sendo viva a partir dos elementos, porque dá pra gente fazer não apenas associações metafóricas, né, de falar o fogo é a energia, a água são as emoções, que são as associações que a gente costuma fazer assim, de maneira. Desculpa se eu estiver falando besteira, tá? Porque eu sou meio leiga, eu só Não, tá tudo correto. mas também pensar na parte material dos elementos. Então, justamente assim, se você parar para pensar, o ar, né? O ar mesmo, que você abria as janelas, é você investir em elementos de aromaterapia para você curtir, né? Os aromas da casa, quando você prepara um bolo, quando você faz comida. Então, tudo isso que é proporcionado pelo ar na casa, a questão da terra com as plantas, a questão da terra de certa maneira, com a própria comida também, quando você trabalha com raízes e outras e alimentos da terra, né? E acho que tudo, né? Que daí você começa a falar da água, daí tem a faxina que você faz em casa também, e lavar as coisas, limpar as coisas, e a própria preparação das comidas e o fogo, que é isso que você estava falando dos diversos rituais, é acender uma vela, é preparar a refeição no fogão. Então, só de você pensar nessas coisas associadas aos elementos, a gente já vê como a casa é muito viva e como dá para a gente levar mais vida para casa quando a gente investe nessas associações com a natureza. Faz sentido isso? Sim. E é muito interessante essa questão dos elementos, porque são 4, a gente está totalmente na energia do 4. São 4 elementos aqui, pelo menos na cultura ocidental, até porque o Feng Shui ele trabalha com 5 elementos que só chamam elementos, acho que por uma tradução não exata, que são 5 movimentos, né, que a gente tem da natureza. Mas, assim, quando a gente pensa nesses 4 elementos disciplinadores da natureza, tal, que são os elementos que a gente conhece, cada um deles responde a um dos nossos corpos, né? Porque a gente tem um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental e um campo espiritual, né? Na verdade, corpo para os iniciados é só o físico, né? Depois eles falam em campo, né? Campo emocional, campo mental, campo espiritual. E cada um dos elementos está relacionado com um desses corpos, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas já sabe. Tudo que é material é terra, tudo que é emocional é água, tudo que é mental é ar, né? E tudo que é fogo é espiritual. Né? Então, o fogo é o grande transmutador, né? Mais rápido também. Incrível, né? Nossa. Transmuta tudo. Ontem a gente estava falando isso. Falei, gente, incenso é uma coisa sensacional, porque ele traz nele todos os elementos. Se você considerar desde o preparo dele, né? O carvão vegetal, a resina, e o cara teve que molhar para conseguir moldar. Então, já tem terra, já tem água, tal. E aí, quando você acende o incenso, é uma mistura de ar com fogo. E quando volatiza a fumaça, todos os seus pedidos são levados para o plano superior, né? Eu gosto muito que as pessoas saibam disso para ter um sentido de acender um incenso com mais intenção. Aí a gente falou de templo budista, como é que você, né, intui, né, impressiona aquele incenso com as suas intenções, né?
Muito legal isso, né? Mas você sabe, mudando um pouco de conversa, você falou, deixa eu perguntar para a professora, e eu achei tão bonitinho ontem na sua aula, o pessoal te chamando de professora direto, né? Ah, sabe, professora, não sei o que, não sei o que lá. Né? Eu até falei para ela, que eu falei assim, imagina uma pessoa que tem um número psíquico 7, né? Que nasceu no dia 25, ela vai pegar gosto pela coisa. Ela nunca mais vai querer dar curso sem ser ao vivo, Não, eu né? acho gostoso mesmo, sim. Sabe, Ivan, que a gente que trabalha criando conteúdo assim para a internet, que esse é o nosso trabalho, essencialmente, mas acima de tudo é um conteúdo educacional, né? Não deixa de ser, porque a partir do momento que a gente está passando uma mensagem que não é de entretenimento, ela pode ser de entretenimento. Algumas pessoas talvez vejam como entretenimento, estão ali passando tempo e ouvem, ok. Mas de modo geral são conteúdos transformadores, né? São conteúdos Sim. que mudam a nossa relação com as nossas coisas, ou com a nossa casa, enfim, de alguma maneira. Então, não deixa de ser um conteúdo educacional, que é o que os professores fazem, né? De uma maneira muito mais aprofundada em suas profissões, é claro, né? Mas não deixa de ser num espectro mais amplo, né? Uma coisa mais abrangente, assim. E eu acho bem curioso como a gente está vendo caírem as linearidades das profissões, de modo que um professor ele também pode virar depois criador de conteúdo e ter uma Ou galera de um canal vice-versa. e vice-versa, né? Então, eu acho que é importante a gente que tem esse papel. Você, claro, você tem toda essa formação, você tem aí anos de experiência em escola, na área da educação. Você pode falar, claro, muito melhor do que eu. Mas eu fiz o caminho um pouco inverso, né? Porque primeiro eu fui para o mercado, depois eu fiz essa transição de carreira e falei, eu quero ensinar. Então tem que ter uma responsabilidade também das pessoas que não vieram diretamente de uma licenciatura do campo da educação de falar, eu preciso ter essa formação, eu preciso ter essa base, porque é uma forma de responsabilidade com aquilo que você está falando. Né? Então foi por isso que eu É. comecei a estudar de tudo, assim, aí fazer cursos para aprender como ensinar, aprender sobre didática, aprender sobre andragogia, vai ler Paulo Freire, vai entender a realidade das pessoas, né? Então, para mim é uma coisa muito importante. Então, quando alguém me chama de professora, eu me sinto extremamente honrada e emocionada, porque eu estou estudando para poder ser chamada de professora. Ai, que Poder honrar bonitinho. todos esses professores aí do nosso país que estão ralando aí pra caramba, né? E tentando construir uma sociedade melhor. É isso. Mas você sabe, Thaís, eu comecei a dar aula com 15 anos. A minha mãe tinha um curso em casa, que seria assim, como sabe essas escolas véspera, assim, que faz acompanhamento escolar. E aí ela preparava para essas provinhas que selecionam para determinadas escolas, né? Então ela me pagava um saláriozinho, assim, e eu ajudava com as aulas, né? Mas a minha mãe era professora de história, de geografia, então ela já era bem escolada nessa época. Aí eu comecei a dar aula mesmo com 18 anos. Já no primeiro ano da faculdade, já comecei a dar aula numa escola estadual perto da minha casa, ali na Vila Romana, né? E assim, eu sempre me considerei boa professora, mas eu acho que a gente tem que ter essa humildade, sabe? Outro dia eu estava escutando não tem nada a ver, mas um sujeito estava falando assim: o Pelé foi o maior jogador do mundo, mas talvez se ele tivesse em campo hoje, ele seria um jogador mediano. Né? Então eu fico pensando assim, nossa, eu não sei se eu seria uma boa professora hoje, com os recursos, né? Estou dizendo assim, uma professora de inglês numa escola estadual, com o tipo de adolescente que a gente tem hoje, com todos os recursos de informação, das mídias que a gente tem, né? Eu acho que eu teria que aprender tudo de novo, como dar aula, assim, né? Então, por exemplo, eu hoje continuo sendo professora, mas assim, eu fui me recriando também. E todo dia eu aprendo um pouquinho mais. E tenho muito essa humildade, porque não é fácil, né? Você dar aula, assim, como a gente dá aula agora online, a gente dá aula, porque a gente está sempre ensinando, passando um conteúdo. É uma didática completamente diferente que você tem que ter, né? Você tem que, às vezes, mostrar para as pessoas, ou você tem
mega recursos técnicos, tal, né? Mas, ó, eu, eu acho que você já está no caminho, eu acho que você está se dando muito bem e vejo você assim num caminho sem volta, porque essa interatividade com as pessoas que estão assistindo a gente, eu acho que é a coisa mais complicada para quem não tem essa pegada, e eu acho que é o que faz a diferença. Com certeza deve ter muita gente aqui assistindo a gente que viu as tuas aulas e pode dizer, né, o quanto isso é verdadeiro, né, Thaís? Sim. E não sei se você acha que é apropriado nesse, porque a gente está falando de outro assunto aqui, mas me fiquei muito curiosa assim para perguntar e talvez as pessoas também tenham essa curiosidade de entender como que foi para você fazer essa transição, né, de professora na rede estadual, tudo para você ser professora de um assunto que não era o assunto, né, que você era especializada antes, assim, para trabalhar mais com temas holísticos e tudo mais. Por exemplo, ser professora de Feng Shui, ser professora de numerologia cabalística. Como que foi essa transição? Assim, o que você sentiu de diferença, essencialmente, quando você saiu do lecionar da escola para o lecionar para um curso online, ou até mesmo um curso presencial, mas de outro tema, assim? Então, é, bom, você já leu alguma coisa do Campbell, né? Do Sim. Joseph Campbell, da Jornada do Herói. Eu acho que eu encontrei a minha bliss nesse momento, porque eu fui murchando quando eu estava na escola, e acho que isso não é normal para ninguém, para mim, muito menos, né? Porque eu sei como eu sou uma pessoa totalmente apaixonada por tudo que eu faço. E as pessoas sempre esperaram isso de mim, paixão, né? Então, assim, eu me lembro que eu fui professora e já no início dos anos 90, eu já não era mais professora em sala de aula, era coordenadora pedagógica. E aí a minha filha, que estava fazendo ensino fundamental, né, o comecinho, ela não teve alfabetização convencional, a Mariana. Ela já teve uma alfabetização baseada na escola da vila, daquelas coisas mais modernas, assim, né? Sem cartilha, tal. E eu me apaixonei muito por isso. E aí eu trabalhava numa escola aqui na Vila Anastácio e eu resolvi, falei, gente, ninguém mais usa cartilha aqui, vamos fazer uma coisa revolucionária, tal. E aí foi, né? Então, eu sempre tive essa marca. Depois, quando eu fui diretora também, eu já comecei quebrando vários paradigmas na escola. Sempre fui meio louca, assim, mas por paixão mesmo, né? Então, assim, mas por que que aqui não tem uma máquina Xerox? Que é uma coisa que precisa. Escola estadual. Falei, gente, é escola estadual, mas não é o fim do mundo. Vamos tornar isso possível, vamos fazer um Sim, sim. evento, tá? Bom, é sempre assim. Aí chegou essa fase que eu me sentia assim, murcha, uma flor que murchou. Aí as pessoas falavam assim, vamos fazer tal coisa. Eu falava assim, vamos sim, legal. E aí eu comecei a ver que eu estava triste, que eu não estava bem, né? Filhos saindo de casa. E aí eu pensava assim, nossa, será que a vida é só isso, né? E começou a dar um vazio e eu comecei a ver que eu não estava mais lá. As pessoas falavam comigo, eu fazia reunião, mas parecia que eu incorporava alguém, sabe? Assim, porque tinha que fazer aquilo. Então, vem a diretora, tal, aí ela descia, fazia as coisas. E foi nesse momento que eu comecei, na verdade, fazendo um curso de Reiki com um cara chamado Otávio Leal, que também revolucionou a minha cabeça. E nesse curso de Reiki, eu vi as pessoas sentadas todas no chão, porque ele também é instrutor de yoga, né? E era numa sala onde se dava aula de yoga que a gente estava fazendo, as pessoas assim tão prestando atenção no que ele falava, assim, então eu olhei para ele e falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero trabalhar com isso, assim, falar de energia, e eu fiquei assim muito encantada, mas ainda era uma coisa muito distante para mim.
Mas eu continuei, eu fui me aplicando o reiki, continuei fazendo, fui fazendo os outros níveis, tal, até que um dia fui assistir uma palestra do Carlos Rosa, que depois foi meu professor de numerologia. E eu, que fiz hebraico na faculdade, que sempre gostei de cabala, mas não conseguia saber muita coisa porque era muito hermético, né? Eles tinham essa coisa que até a virada do ano 2000 era muito fechado. Eu fiquei apaixonada. E aí foi coisa de menos de um ano, eu estava fazendo o curso, e aí eu achei a minha bliss. Falei, nossa, é isso que eu vou fazer. Eu vou ajudar as pessoas, vou. Então, sabe, o que na escola você tinha um resultado sempre assim, 15, 20% do que você se propunha a ter, né, do que você esperava ter, era lento, era altamente insatisfatório para um monte de gente, você se sentia muito sozinha. Com essa questão da numerologia, assim, era eu e a pessoa que estava comigo. Então, assim, os resultados vinham rápido, era muito mais dinâmico. E aí depois aí veio o Feng Shui, aí eu comecei também a fazer esse trabalho. Então, assim, acho que o que foi muito determinante para mim, Thaís, é que eu tenho um número de missão, que é um número que fica muito forte nessa fase da vida, assim, em torno dos 45 anos, o meu começou até antes, que eu tenho um número de missão 11. Então, quem tem missão 11 tem que inspirar as pessoas a se transformarem, a evoluírem em consciência, terem mais fé. Então, Andria, não sei se eu estou pronunciando o nome dela, certo? A Bliss é o propósito de vida? É, eu acho que é quando você descobre exatamente o que te preenche, o que faz o seu coração cantar, assim, né? E eu acho que não necessariamente a gente tem uma coisa. Hoje em dia eu descobri outras blisses, né? Mas, assim, a que fez esse momento foi a da numerologia cabalística casada com outras coisas que eu já vinha buscando, assim, ligadas à espiritualidade e à transformação das pessoas, né? Acho que é o que eu mais gosto. E esse, só para contextualizar a galera do Vida Organizada, que talvez não saiba o que é o número da missão, aí o que é o número da missão, Ana? Então, o número de missão, a gente tem 6 números no nosso mapa. Ele é o sexto número que a gente calcula no mapa, né? Porque para calcular o número de missão, você precisa saber os números do seu nome. E aí é uma coisa mais complexa, porque tem que traduzir as letras do nome para números e tal, né? Mas, assim, só para ficar um pouco mais claro, a gente soma o total do nosso nome. Eu, por exemplo, eu sou uma expressão, né, que é o total de todas as minhas letras do nome original, eu sou um 8. E o meu número de destino, que é a soma de tudo, da minha data de nascimento inteirinha, eu sou 3. Então, quando eu somo a minha expressão, que é a síntese, né, o total do meu nome, com o total da minha data de nascimento, surge esse terceiro número, que, assim, na numerologia, missão e propósito de vida não são a mesma coisa. Né? O propósito de vida, eu sempre falo assim, ele é muito. É como você vai ser lembrado durante a tua vida, quando você está vivo, né? Ah, nossa, fulano é assim, tem muito a ver com a tua vida, principalmente nesse primeiro ciclo, assim, digamos, nessa primeira metade de vida, né? Mas o dia que você não tiver mais nessa dimensão, você vai ser muito lembrado pelo seu número de missão. Então, ele tem a ver com o seu legado. Eu acho que o momento da Bliss é entre um e outro, sabe? É quando você fala assim, nossa, eu nasci para isso. Mas é muito além ainda do propósito de vida. É uma coisa de um preenchimento muito mais elevado. Talvez a Bliss tenha mais a ver com o número de missão mesmo. Legal.
Não, e se a gente for entrar em numerologia aqui, gente, só queria falar pro pessoal que é do Vida Organizada que tá aqui, o pessoal da Van já tá sabendo disso, que já acompanha ela faz tempo, mas a Van é super especialista, ela tem um monte de material sobre isso, vale a pena dar uma olhada, né, nos conteúdos, ela tem tanta coisa legal. Numerologia é um assunto maravilhoso, gente. Que Hoje legal. eu comecei a colocar no meu canal do Telegram os anos pessoais, porque outro dia eu fiz um programa, o Vanice Responde, então eu falei como tá cada ano pessoal na quarentena, né? Eu não sei se eu te contei, mas a minha filha me mandou uma foto dela dirigindo na Marginal Pinheiros, a Rê, no domingo. Eu falei assim, o que aconteceu? Aí ela me mandou no WhatsApp, ela falou assim, não, simplesmente eu tive um surto, então vou até a Ponte Transamérica e vou voltar. Aí ela falou, mãe, eu tô no ano pessoal 5 na quarentena. Eu falei, porque o ano 5 pede movimentação, tal, né? E sozinha em casa. Ela mesma falou assim, olha, você devia fazer um programa sobre isso. E aí eu fiz na quinta-feira, e as pessoas ficavam falando assim, ai, fala mais devagar, fala mais devagar. Eu falei, não, então eu vou colocar lá no grupo, no canal do Telegram, cada ano pessoal. Então, comecei hoje, né? Então, convidar o pessoal, se quiser entrar para o meu canal, ele tem o meu nome, né? Vanice Bonavigo, Numerologia Transforma. Legal. E Não, assim, e qual foi a tua sacada mais assim, mais forte da semana? Que foi uma semana muito movimentada para você também, né? Van, para mim é a questão do foco. Eu entrei essa semana sabendo que seria hardcore, assim, Você ficar está no ano dedicado. pessoal 1, né? Oi? Você está no ano pessoal 1, Tô no ano pessoal 1. é foco mesmo. Ai, que legal. Então, exatamente, porque essa semana eu já sabia que ela ia ser hardcore no sentido de. Eu falei, poxa, dar aula todos os dias, e é uma aula grande, né, de mais de 2 horas todos os dias. Além de se preparar o material e acompanhar o engajamento na comunidade, pegar as dúvidas e responder as dúvidas dos alunos, eu sabia que isso já ia ser bastante volumoso. Então, o que eu fiz foi já tirar. Eu tinha de 4 reuniões agendadas essa semana, que eu conversei com as pessoas, expliquei, falei, olha, a gente poderia fazer na semana que vem, e consegui mudar todas, foi muito bom, assim. Então isso foi maravilhoso, porque não é só a questão do agendamento, que seria volumoso na minha agenda, mas a questão do preparo também, porque eu tenho que estar com a cabeça para participar legal da reunião, e Claro. eu não ia, tá? Queria estar focada no curso. A outra coisa também era, eu estou trabalhando no manuscrito do meu próximo livro, né? Que eu também tive que deixar em stand-by, porque não tem como, porque é uma produção intelectual. Como você vai se dedicar à escrita de um assunto completamente diferente daquilo que você está ensinando, né? Então, para mim, é cada vez mais a questão do foco, Van. E essa semana foi impressionante, porque assim, apesar de eu deliberadamente ter tomado a decisão de não fazer outras coisas surgiam, então eu não tive nem chance de pensar se eu diria sim ou não para elas. Era não o tempo todo, porque eu não tinha como abrigar outras coisas acontecendo, sabe? Então eu tive que me ater aos projetos que estão em andamento, que não podiam parar, que é esse curso e um projeto de lives que eu também estou fazendo todos os dias de bem-estar em Ai, casa. tá ótimo esse É, projeto. Super legal. então, assim, foi um compromisso que eu tive com as pessoas, porque por mais que eu veja que tá todo mundo fazendo live, tá, o pessoal faz até piada com isso, né? Mas eu penso o seguinte, que é uma maneira, nós brasileiros somos muito afetivos e a gente gosta de estar junto, então eu acho que é uma saída natural, né? E assim, eu infelizmente não consigo acompanhar todas as lives como eu gostaria. Então eu pego algumas pessoas que eu quero acompanhar, que eu gosto, por exemplo, as suas lives, e daí eu assisto essas, sabe? Porque assim é uma maneira de eu conseguir é, curtir os conteúdos de pessoas que me fazem bem mesmo, sabe? Então é o que eu tenho feito. E eu vejo que muitas pessoas têm falado isso para mim também com as minhas lives, então eu fico muito feliz. Então, para mim, é a questão do foco, acima de tudo. Ontem eu estava até conversando com meu marido que a gente tinha alguns projetos para esse ano com relação ao nosso escritório, várias coisas. E eu falei pra ele, nossa, tô com uma saudade do escritório, né? E de coisas que a gente ia colocar em prática. A gente acabou de mudar e daí já entramos em quarentena. E aí eu falei pra ele, faz parte, né? A gente tem que esperar, porque tem muita coisa. E a gente tem que reorganizar tudo. Ontem, na aula, falando sobre planejamento de vida, eu falei isso pro pessoal. Eu falei assim,
que as pessoas sempre perguntam como que a gente faz quando acontece algo que tira a gente dos nossos planos. Eu falei, tipo, viver tira a gente dos nossos planos, porque o tempo inteiro a gente é tirado dos nossos planos. Sim, Se a gente claro. quiser, se a gente conseguisse só fazer o que a gente queria, a vida seria perigosa, né? Porque tem pessoas aí que, né, a gente ia depender da índole das pessoas, a Ah, gente sabe sim. que. Então, para isso que existem as leis e tudo mais, né? Mas a vida é isso. A vida é isso. É a gente reajustar o GPS o tempo inteiro. E nesse momento que a gente está vivendo, né? Tanta coisa que tem que ser reajustada e que pode. A gente está repensando, por exemplo, a escola do filhote, né? Ele vai continuar lá? Porque assim, esse ano vai, ok, a gente vai dar um tempo para a escola se reestruturar. Mas se for continuar no ensino EAD, talvez eu busque uma escola que tenha uma estrutura melhor para isso. Então, são questões que a gente não estava colocando no nosso radar, porque a gente já tinha resolvido esse problema, e aí, de repente, a gente tem que repensar isso, porque a configuração mudou. O nosso escritório fora, que a gente adora, a gente tinha planos, vários projetos para ele. Será que vai valer a pena continuar mantendo? Então, como que a gente vai reestruturar nossa questão doméstica, mesmo assim, né? Com tudo. Agora trabalhando em casa, será que todo mundo vai trabalhar em casa? Enfim, então é um momento de repensar. E aí, essa semana me ajuda muito isso que eu falei para você. Calma, não vou decidir tudo de uma vez, né? Não vou decidir tudo de uma vez, eu não vou fazer tudo de uma vez. E é importante falar não para outras pessoas, mas acima de tudo é importante falar não para mim mesma, para eu ir dormir tranquila. Porque senão eu fico preocupada com as coisas. Eu tenho que decidir isso, tenho que decidir aquilo. Não. Então, assim, essa semana eu tô focada nisso. Vamos se concentrar nisso para a gente fazer um trabalho bem feito aqui. Todo o restante que for surgindo, eu vou anotando, vou deixando aqui incubado de lado para eu retomar na semana que vem. Então, isso me ajuda a ter ordem mental, sabe? E muita meditação, Van. Nossa Senhora, tem me ajudado essa semana, viu? Mais do que A nunca. gente nunca viveu tanto aqui agora, né? A gente É, está vivendo muito assim por 24 horas. Não, hoje, né? Sei lá, todo dia acontece alguma coisa diferente, aí você tem que mudar os planos, né? É exato. incrível. E se a gente e no budismo, né? Eu tô muito, muito, muito envolvida assim na questão do budismo, estudando pra caramba todos os dias, me dedicando mesmo, sabe? Porque eu acredito que a minha evolução espiritual vai deixar a minha mente, é cuidar da minha mente para cuidar do meu mundo, sabe? Sim, Assim, e cada vez mais vendo essa questão do é o agora, é o momento presente. Não adianta a gente ficar pensando muito em qualquer coisa do futuro no sentido de se preocupar. Você pode pensar no sentido de tomar decisões. Isso é ok, isso é é, organização. Eu falei no curso essa semana isso. Isso é organização. perfeito. Mas não no sentido de se preocupar, porque é aquela máxima lá. Se tem solução, tem solução. Se não tem, não tem. Então, assim, não adianta você ficar. Você tem que cuidar daquilo que você pode controlar, daquilo que você tem controle, que você tem influência. Aquilo que você não tem controle, não adianta você se desesperar querendo achar uma solução, querendo se culpar porque você não está conseguindo lidar com a situação, não é porque não adianta, não está sob a sua influência, o seu controle, né? Então, Sim, esse viver o agora tem muito a ver com isso, com você saber aquilo. Ó, eu posso controlar o que eu vou comer hoje no almoço, eu posso controlar como que eu vou organizar a minha casa aqui hoje, a rotina toda. Eu posso controlar se eu vou assistir um filme, se eu vou dormir mais cedo hoje ou mais tarde. Que são coisas que já influenciam totalmente na nossa vida e na dinâmica da casa, da família, né? Que é o momento da quarentena que a gente está vivendo. Você pode controlar como você vai responder o e-mail para o seu chefe, né? Coisas desse tipo. Então, só de você focar naquilo que você pode controlar no momento já é coisa pra caramba. Então, não tem por que a gente perder tempo pensando em coisas que a gente não pode controlar. claro. Eu sei que é muito difícil, né? Devido a todas as notícias que a gente vive todos os dias, né? Que é uma distopia, se a gente parar para pensar tudo que está acontecendo no cenário mais macro, assim, mas não adianta, não adianta. Eu tenho uma coisa que eu também fiz, Van, foi parar de ler notícias ao longo do dia, que eu ficava, Ai, né, ali. Eu leio de manhã, me atualizo e show, porque ao longo do dia as notícias chegam. O meu marido me fala: você viu que absurdo que aconteceu? Alguma amiga me manda alguma coisa. Aí eu já fico sabendo, mas eu não vou atrás, porque senão eu fico alimentando estados negativos na minha mente. E eu quero alimentar estados positivos, certo? você Então, sabe não que estou eu, ignorando a realidade, mas eu estou reduzindo, é, estou filtrando o que chega, senão a gente fica maluco, né? eu comecei até a assistir uma série agora, acho que tem uma semana. Estou assistindo The Crown. Eu não tinha Ah, visto ainda. a Você rainha. assistiu? Eu comecei a assistir, mas não dei continuidade. Não estava numa época certa para ver, mas eu quero voltar. Olha, é excelente, viu? É. Muito legal. Mas
para isso também, porque eu não quero cair em tentação. Então, agora eu determinei o horário que eu vou parar de trabalhar, que isso é uma coisa difícil, né? Então, digamos assim, até às 20h30 no máximo. Aí Legal. vou comer alguma coisa e tal, e não ligo mais computador, não faço mais nada de trabalho. Ficou offline, assim, e aí eu tô vendo essa série para não cair em tentação de ficar botando no Globo News, alguma coisa assim, sabe, para ver o que tá rolando, né? Não, não, ai, não, é muita apelação. Também É, tô que nem você, eu me atualizo uma vez por dia, assim, e depois. qual que foi o seu insight essa semana, então? Ah, eu vou contar. Envolve uma pessoa assim muito simples, que é a Ana. A Ana é a moça que limpa a minha casa, né? Ela tá há algum tempo comigo, assim, e ela é uma pessoa que eu gosto muito, muito, muito. Então, quando começou essa temporada, eu fiquei muito preocupada com a Ana. Então, eu já disse para ela que ela podia ficar em casa, mas que eu ia fazer questão de remunerá-la, né, tal, porque sei das dificuldades que ela passa. E essa semana eu estava pensando na Ana, foi um momento sincronístico, assim, porque eu estava escutando alguma coisa relacionada com violência doméstica, e a Ana tem umas histórias, tal, comecei a pensar nela. Nisso ela me escreveu no WhatsApp Ah, que para legal. saber como que eu estava. Ela é muito atenciosa. Falei, tô bem, tá tudo bem por aqui e tal. E aí ela disse assim, a senhora não precisa mais depositar para mim, porque eu consegui receber aquela ajuda do governo. Ah, que bom. Nossa. Aí eu falei, Ana, mas alguma coisa eu faço questão de acertar com você, porque eu sei que tá difícil para a maioria das pessoas, tal, né? Sim. Aí ela falou assim: não, eu consigo muito bem passar o mês. Eu também recebi R$ 55 de cada uma das meninas, daquele negócio da merenda. É um outro auxílio aí. Sim, sim. Então, assim, eu fiquei pensando, né? Aí, interessante que no mesmo dia eu recebi duas mensagens também de amigas, que, assim, coincidentemente, os dois maridos são executivos, ganham salários, assim, acima de R$ 20.000 por mês, tal. E o discurso era totalmente o oposto da Ana, sabe? Então eu fiquei pensando assim, como a Ana é uma pessoa grandiosa, né? Porque ela falou assim, não, imagina, fica tranquila, não está me faltando nada, a gente está comendo bem, está tudo bem com as meninas, tá todo mundo com saúde, a gente está em casa. Aí eu fiquei pensando assim, né, que a gente sempre tem com quem aprender alguma coisa, né? E eu estava pensando nisso, que foi a melhor coisa. Hoje de manhã eu estava pensando nisso. Puxa, foi tão bom ter essa sacada da Ana, né? E essa semana foi a coisa que mais. Eu estava conversando com ela e eu me emocionei, assim, falando, puxa, que pessoa maravilhosa que ela é, né? Porque vive com tão pouco, com tanta simplicidade, agradecendo, agradecendo e tal. Então, acho que foi essa a minha sacada Nossa, que da legal. semana. Obrigada por compartilhar. Fiquei feliz também com. Ai, que Obrigada. legal. Eu tô Ai, meio nós preocupada com temos o nosso. só 1 minuto e 40. Oh, É, meu puxa. Deus, como passa rápido essa live, viu? Adorei conversar com você hoje. Tava precisando, viu? Porque eu tava aqui essa semana, eu tô, né, conversando com os alunos, tudo, mas eu acabei não conversando com amigos, nem com a minha mãe. Nossa, essa semana eu estou muito carente porque eu não conversei com as minhas filhas. Então. Nossa, cada uma estava com problema, estão enlouquecidas com homeschooling, um trabalho que tem que fazer, com não sei o Sim. quê. Enfim, mas foi muito bom também, Thaís. Adoro, adoro. Uma conversa inteligente, gostosa e só, só posso te agradecer também, Eu que né? agradeço. Bom, e semana E que vem tem mais, né? força na segunda-feira aí com essa aula. Ah, Depois pode eu, deixar. eu Obrigada, vou viu? te Obrigada. escrever para dar algumas impressões aí do que eu tive na semana. Ah, eu quero sim. Quero saber A como nossa você. conversa não acaba, né? Não, tá bom, então, vamos. Antes que o Beleza, Instagram vou desligue, então me despeço de fechar aqui você. para Um não beijo pra perder a você, pra live. Érica, pras cachorrinhas. Obrigada, Thaís. Um beijo para você.
para Beijo, vocês tchau. todos. Beijo, tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.